Bom, amigos do Podplat, né? Mais uma vez aqui para o nosso quinto episódio. Hoje nós vamos ter bastante música aqui, porque sempre que eu encontro o nosso convidado aqui nos barzinhos legais, eu sempre tenho a mania de falar, né, meu, eu sou seu fã, velho. E ele toca o que eu gosto de ouvir. Então, hoje vai ser muito bom. Você pode notar, hoje nós estamos com a televisão aqui, começando a fazer o giro aí de publicidade também. O comerciante que tiver interesse em comunicar a gente, entra lá no nosso YouTube, deixa uma mensagem lá, a gente vai atender, conversar e fazer um negócio bacana, tá? Agora, o nosso convidado vai se apresentar, já é aqui da cidade, bem conhecido, né? Logo depois da vinheta, tá com ele. Nosso convidado de hoje é o Ronaldo Marcos. Beleza, Ronaldo? E aí, Ronei? Hoje nós vamos falar muito, mas muito de música, hein? Muito. Que bom, um prazer enorme estar aqui, né? Tenho acompanhado as entrevistas aqui do Marquinhos, da Dênia, achei bem bacana. Rapaz, eu conversei hoje com o Marquinhos hoje na loja que eu fui levar um violão para ele fazer dar umas adaptações no meu violão lá. Eu falei, rapaz, você tem uma memória de elefante, hein? Tá louco. O cara começou a lembrar coisas de lá que... Detalhes, cara. Detalhes. Você é louco, eu não consigo lembrar metade daquilo. Legal, cara. Ronaldo, como é que você começou na música, cara? Eu comecei na igreja. Eu acho que a maioria dos cantores hoje, dos artistas de rua ou de barzinhos, de baile, essas coisas, eu acho que não teve um que eu acho que não começou cantando na igreja, né? Porque quando a gente é jovem... Os pais levam a gente para a igreja, a gente começa a participar, começa a gostar de música, né? Uhum. E eu sou de família de músicos, né? Porque meus tios, eles saíam com Folia de Reis, não sei se você lembram disso. Opa. E os meus tios, com a minha mãe, eles tinham uma Folia de Reis aqui como que chama aquele bairro de Quatiguá ali, o Retiro. Retiro. E os irmãos saíam todos em Folia de Reis. E aí, desde criança, a gente vai acompanhando a parte da música ali. Aí, como eu sou de São Paulo, eu nasci em São Paulo e vim para Santo Antônio em 83, se eu não me engano, porque a família da minha mãe era daqui do interior. Certo. Na verdade, ela é nascida em Minas, em Ponte Alta, só que hoje é Monsenhor Paulo, que mudou o nome. Uhum. E aí ela... mudou para São Paulo, mas a família sempre ficou aqui em Joaquim Távora, Santo Antônio, Quatiguá, e a gente sempre vinha passar os finais de semana, às vezes, aqui na casa dos tios. Certo. E quando nós mudamos para cá, para Santo Antônio da Platina, em 83, aí foi uma vida totalmente diferente, né? Aí a gente teve que ter novas amizades, novos desafios aí. E aí eu comecei a participar da igreja, inclusive hoje é até um negócio bem curioso, que quando eu fiquei mais ou menos uns 20 anos fora da igreja, porque eu participei do Jussimista. Depois eu comecei a participar de bandas, barzinhos, casamentos. E aí os finais de semana já ficava um pouco mais complicado. Aí eu comecei a viajar muito, daí acabou não dando muito tempo de participar do grupo. E aí eu me afastei um pouquinho. Só que eu comecei a participar na Capela Santa Filomena, que eu ia com a minha mãe e com meu pai, em serenatas, nas missas. E aí eu entrei no Jussemista, comecei a cantar no Jussemista, e depois de 20 e poucos anos, agora eu faço parte da Paróquia Santa Filomena novamente. Participar do louvor da igreja. Eu fui coordenador da pastoral do canto durante 3 anos aqui na Santa Filomena. Esse ano eu entreguei, porque agora eu voltei a tocar de novo, depois de 4 anos, desde quando tinha entrado a pandemia até o ano passado, eu tinha dado um time na música, e agora estou retornando de novo, e agora continuo participando na Paróquia Santo Filomena. Bacana. Eu lembro que um tempo atrás, 2008, por aí, 2008, acho que era a época do Luzeiros, que eu tive Luzeiros lá. Eu lembro que o Eduardinho foi tocar lá, o Eduardinho foi o primeiro, lá na chácara. Depois passou todo mundo ali, né? Até o pessoal lá do Campo Neutro, que era uma galera, passava por lá. Eu lembro que aconteceu um fato engraçado, eu sempre estava chamando você para ir lá tocar, e o dia que a gente combinou, não sei se você vai lembrar disso,
deu uma chuva, velho. Rapaz, E você tava verdade. lá e a gente não tocou. Verdade. Olha, não lembrava. Faz tempo isso, hein? Foi Por isso que eu falo que eu não lembro dessas coisas. 2008, mais ou menos. Deu uma pancada de chuva. Ficamos nós lá tomando cerveja no bar e acabou não Verdade, tocando. cara. O Luzeiros era ali pra baixo da Pernambucana. Isso. Foi ali. Legal, não lembrar. Eu não tenho a memória igual do Marquinho, igual a sua. Não tenho. Eu lembro disso, cara. Aí você foi... Mas você se envolveu no... Você falou uma coisa interessante aí, que eu acho também... Nem todo músico saiu da igreja, mas a maioria dos músicos bons saíram da igreja. Porque a igreja ela tem, algumas mais, outras menos, ela tem o hábito de formar grupos musicais, né? Sim. E muitas vezes investir na música quando você é adolescente. Aí você já pega o gosto, às vezes tem um regente de coral, forma um coralzinho na igreja, Sim. tem um grupo de louvor, Sim. né? Sim. Então isso colabora muito. Nós vamos chegar na outra parte que eu também acho que é a mais importante da música, Sim. mas na base do adolescente ali, quando a gente quer aprender a tocar o primeiro acorde, acho que a igreja é primordial, né? Então, eu na verdade, eu não sou instrumentista, eu não sou um exímio instrumentista, eu não me considero um exímio instrumentista como o Marquinho, como o Paulão, que o Marquinho citou aqui. O Paulão é um ícone aqui platinense. Sim. E acho que todo mundo passou pela mão do Paulão. Todo mundo que veio aqui. Então, eu não foi diferente, que os primeiros acordes, eu tive poucas aulas com o Paulão, não tive aula igual o Marquinho teve, mas eu tive uns 2 meses de aula com o Paulão. E eu sou um cantor que aprendi a tocar. Eu sou um cantor que aprendi a tocar. Eu me considero mais cantor do que instrumentista. Eu não me considero um exímio instrumentista, não. Depois estudei, fiz aula em Ourinhos, na escola Professor Américo de Carvalho. Você fez conservatório lá? Fiz, uma época. Estudei partitura, só que também já esqueci tudo, porque a gente vai passando muito tempo sem praticar, você acaba esquecendo. Né? Se eu pegar uma partitura, com certeza eu consigo dar umas catadinhas de milho lá e sai alguma coisa. Mas eu comecei cantando. A minha primeira experiência com música foi um salmo que eu cantei, inclusive eu falei isso na rádio que eu fui esses tempos atrás com o Jairo lá, e eu comentei que, inclusive o Jairo participou do Josemista também, e aí eu cantei um salmo e tremi que nem vara verde, né? Lógico. Normal. Você cantar dentro do banheiro ou numa sala é uma coisa, você cantar para várias pessoas dentro de uma missa onde você não pode errar. E o ser humano, ele sempre quando ele é colocado à prova, ele fica nervoso, né? Claro, é natural. Até os melhores músicos, eu cito até o Alexandre Pires, que é um ícone para mim, que eu vejo ele como um dos melhores cantores do Brasil hoje. Ele no Brasil e o Freddie Mercury inclusive eu tô com a camiseta do Queen. No resto do mundo. No resto do mundo. Para mim o Freddie Mercury foi o maior de todos. Sim. Eles mesmos falavam que quando eles entravam no palco, eles tinham aquele friozinho na barriga, aquele um pouquinho de nervosismo, né? E eles eram gênios, e quem sou eu para não ter nervosismo, né? E a primeira vez foi uma experiência muito marcante, e eu comecei cantando um salmo, depois que eu iniciei cantando no Josemista, comecei a cantar salmos, comecei a cantar solo, aí depois que eu aprendi violão. Sim. Eu comecei a cantar com 12 anos, de 11 para 12, e depois comecei a tocar com 15, de 15 para 16, né? Então eu me considero um cantor que aprendeu a tocar e não um músico que aprendeu a cantar. Na verdade foi a necessidade de se acompanhar, né? De fazer a base ali para sua música, sua voz. Eu acho até importante para a pessoa que canta ela saber, seja o instrumento que for, não seja só o violão, que é o que eu toco. Mas um teclado, um contrabaixo, qualquer outro instrumento que a pessoa souber tocar, ela já vai desenvolver mais a técnica de cantar, afinação, percepção. Então, eu acho muito importante a pessoa que sabe tocar um instrumento. Não é uma regra, né? Tem ótimos cantores que não sabem fazer um acorde no violão ou em qualquer outro instrumento. Mas ajuda muito. Ajuda pra caramba. Até Me ajudou demais. Para ensaiar, ajuda bastante isso aí. Sim, com certeza. E aí, como é que você se descobriu? Bom, você estava lá na igreja, tá cantando, tá aprendendo, tá passando sufoco, ficando nervoso, e daí como é que você falou assim, bom, agora eu acho que eu quero tocar e me apresentar nos lugares? Na verdade, a primeira apresentação minha
em público cantando foi um show de calouros na IFAP. Aham. Na IFAP que eu cantei, eu fui o último a cantar, não tinha mais quase ninguém. Eu acho que foi em 91, 92, então eu sou péssimo com datas. Aham. Mas eu acho que foi mais ou menos isso, em 91, 92. Eu cantei uma música que é uma versão do David Bowie, que é o Astronauta de Mármore, regravado pelo Nenhum de Nós. Foi a primeira música que eu cantei em público. Inclusive, eu tenho uma lembrança bem, bem legal com essa música, que foi a primeira que eu cantei em público, né? E depois a gente montou uma banda que chamava Banda Heaven. Heaven. A gente ensaiava não sei se você vai lembrar, na oficina do Rubão, subindo pro Purga. Era uma oficina que tinha onde era o Bate-a-Gás ali. Sei. Do lado esquerdo ali. Ali era a oficina do Rubão. Nós demos os primeiros negócios com banda. Ali. Que era eu, o João Justino, que hoje representa a Cercas Pioneiro. Aí é o falecido Alex. O Alex que tocava contrabaixo, que tocou no Jair, tocou em várias bandas, né? Aí o Tequinho lá do Jamidas, que tocava teclado, e o Gordinho, que tocava a guitarra, e a Joyce, que hoje é professora. Então, a gente começou os primeiros passos ali, que foi os primeiros bailes que nós começamos a fazer. Inclusive, o primeiro baile que nós fizemos, espero que a galera esteja assistindo aí, se eu estiver equivocado, que me corrija, quem deu o nosso primeiro baile foi lá em Joaquim Távora, no Clube União. Inclusive eu sou muito grato. Na avenida ali, né? Na avenida. Inclusive um dos caras que eu tenho eterna gratidão é o Pina, dono da Tarfil. Se ele estiver assistindo esse programa, vai me... a gente vai mandar para um monte de gente aí. Gratidão para ele, que foi a primeira pessoa que teve confiança no nosso trabalho. A gente não tinha vídeo, a gente não tinha feito nenhum baile, tinha tocado só em festinhas, né? Não com muita importância, né? Mas sempre os primeiros passos são importantes para o músico. É isso. Mas não tinha muita relevância, mas ele foi o primeiro cara que acreditou na gente. Ele falou, vocês vão fazer um grito de carnaval aqui. Se vocês agradarem, nós vamos fechar 3 datas de baile com vocês. E aí foi aonde nós começamos a nossa trajetória com a Banda Heaven. Aí depois eu tive uma breve passagem pela Banda House, pelo Café Society, pela Banda Santa Clara, por uma banda de Ourinhos, cara, não vou lembrar agora, me perdoe o Ney de Ourinhos, que eu não lembro o nome da banda. E na época a gente participou, que eu participei também da banda. Mas daí, depois logo eu fui partir para o barzinho e para casamentos, daí eu não participei mais de bandas. Eu lembro que eu fui na Discovery uma vez. Era ali, acho que na Tiradentes, né? Sim. Na Discovery tinha um quadro lá, que tinha uma foto, tava você, o Marquinhos. Sim, o Silvião. O Silvião, baterista, tava todo mundo Marcelinho. Lá. Marcelinho, baixista, né? Baixista. Tava uma galera lá, eu comecei a reconhecer os caras da foto. Assim. Daí tava o... Putz, que era o filho do Irã de Jacarezinho, que era tecladista na época. Nossa, me fugiu. Eu tenho a memória muito ruim. O Marquinhos com certeza lembra de tudo isso aí. Os caras, todo mundo. O Marquinhos lembra de todo mundo. Mas eu não lembro do tecladista. Daí tinha 2 bailarinas de Siqueira, que era a Gesa e a Michele. E no cartaz, eu acho que era só essa galera que tava mesmo. Né? Aquela foi a Banda Santa Clara, que a gente fez alguns bailes. Né? Não fizemos muito tempo também. Porque antigamente a concorrência de bandas era muito grande, né? Tinha muita gente, né? Tinha muita gente boa. O pessoal vem aqui, e o pessoal que a gente conhece, porque quando eu cheguei aqui, eu comecei a mexer com o negócio de montar som na UP, né, para os caras fazer barzinho, né? Sim. E aí você acaba tendo contato com todo mundo da música. Sim. Aí, mesmo que você não fez ali com o cara, mas estava todo mundo sempre envolvido. Sim. E aí todo mundo conversa, todo mundo passou pelos mesmos lugares. A Banda House mesmo, um monte de gente da cidade tocou aqui, né? Sim. Então todo mundo, muito músico, mas todo mundo se conhece, né? Sim. E na época, não querendo cortar, na época que nós montamos a Banda Heaven, o pessoal achava que a gente tinha rivalidade com a Banda House. E éramos todos amigos. O Vilena, que tocava teclado na Banda House. O Lila, que é o Roger, filho do... Sim, eu conheço. Do nosso farmacêutico lá, o Sivaldo. Filho do Sivaldo. Aí tinha o Gustavo Brandani e o Luiz Guilherme Brandani, que eram os filhos do seu Adir que tocavam. O Gustavo era baterista, o Luiz Guilherme era baixista.
O guitarrista era o... Nossa, não lembro quem que era o guitarrista da banda House. O Marquinho, é isso mesmo, era o Marquinho. Uhum. O Marquinho era o guitarrista. Então, o pessoal achava que a gente tinha uma rivalidade, mas não, pelo contrário. Eu sempre vou por uma linha, Ronei, igual. Tem alguns músicos, não vou generalizar, mas tem alguns músicos que se acham ameaçados quando você indica um colega para um trabalho que você não pode fazer. Sim. Eu nunca tive esse problema, pelo contrário. Os músicos, meus amigos e quem eu indico sabem disso, que eu sempre, porque a gente nunca vai conseguir abraçar tudo. Não, você não consegue fazer. E você nunca vai poder fazer tudo e nunca você vai conseguir agradar todo mundo. Uhum. É fato. Mas tem alguns músicos que ficam pensando, eu não vou indicar porque eu vou perder o meu posto. Vai lá e eu perco o meu cliente. Perco o meu cliente. Se o cliente for teu, você nunca vai perder não ele. Vai perder. E outra coisa, a música é um negócio fantástico. Porque Sim. A menos que você tenha um estabelecimento seja seu e você toque nele e tal. Sim. Uma Sim. coisa. Mas se eu tenho um bar e eu preciso de músico, eu vou ter que variar. Sim. Não vai dar para ser sempre o mesmo músico. Então, todo mundo vai ter que passar por ali, né? Sim. E eu acho bacana que às vezes eu vejo o pessoal tá tocando, chega outro, vem cá dar uma palhinha e tal, pega o violão e faz. Só que, Ronaldo, isso aí que você levantou é um negócio sério. Em Londrina, tinha muitos bares e muitos músicos bons também. Sim. Só que às vezes o cara ia tocar num bar, velho, os caras faziam sacanagem com quem tava cantando, quem tava tocando, mexia na mesa, mexia nas coisas, tipo, querendo derrubar o outro. E isso aí eu achava terrível, cara. E existe muito no meio. Assim como tem muito cara gente boa que Não, sim, não. Eu não vou generalizar porque a maioria dos músicos são gente boa. Sim. Porque são pessoas sofridas também, porque só quem tá no meio da música sabe como que é sofrido o negócio. Cara, nós já chegamos... se eu falar pra você que o primeiro som que eu fiz eu não recebi, o primeiro que eu fiz, eu lembro até hoje, eu cobrei R$30. R$30 e eu não recebi. O primeiro que eu fui fazer. Aí já começou a aprovação. Falei, no primeiro eu já levei bomba. Será que vai ser assim? Será que vai ser assim o resto da vida? Uhum. Então, eu acho que a parte dos músicos, inclusive, é uma luta diária, é uma luta que eu sempre tive. A gente queria um pouco mais de união entre os músicos, né? Porque daí tem alguns músicos que acham, o Ronaldo fala isso porque ele é sozinho, ele só depende dele, ele tem um estilo dele. Falando, mas se a gente fosse unidos e eu até luto, eu lutei por muito tempo, daí eu comecei a deixar para trás, porque a gente começa a se tornar chato. Eu sempre fui a favor de ter um sindicato de músicos, de ter uma associação de músicos aqui na região. Até não só por cachê, mas assim por ter mais condições, porque antigamente tinha a Ordem dos Músicos do Brasil, lembra que... Sim, você tinha que ser federado lá. Sim, você tinha que tirar a carteirinha de músico, essas coisas. E na época, acho que numa época acabou funcionando isso. Eu peguei muito pouco dessa parte. Sim. Eu acho que eu devo ter pego uns 3, 4 anos disso aí só. Que o delegado da Ordem dos Músicos na época, que era o Tiri, depois passou o Marcão Bigó. Marcão da rádio lá. Da rádio. Então, eu peguei muito pouco. Mas eu sempre fui a favor da união dos músicos, da gente poder, uma vez por mês, a gente se reunir, fazer um negócio legal, tocar o que a gente gosta, se reunir, assim como os sambistas fazem a roda de samba. Sim. Nós conseguimos fazer uma vez, reunir os músicos, cara, no antigo Coliseu em Jacarezinho, que até foi iniciativa do Paulão, do Joelzinho advogado, que na época estava no meio da música também. Nós conseguimos fazer uma tarde de músicos lá no Coliseu, foi a coisa mais espetacular, cara. O Celso, que era o antigo dono do Coliseu, abriu e falou, eu vou abrir meio-dia a lanchonete, vocês tocam a quantidade que vocês quiserem, eu vou dar um lanche para vocês, eu vou dar uma cervejinha para vocês curtirem, não vou pagar cachê, eu consigo som para vocês. Uma confraternização, né? Fizemos uma confraternização, passamos uma tarde espetacular. Eu acho que deu mais de uns 30 músicos. Nós, cada hora cantava 2 musiquinhas, saía e vinha outro. Que momento espetacular que a gente passou. Isso vai fazer 20 anos, isso. E nós nunca mais conseguimos fazer uma coisa assim. Não, é complicado. Esse meio é complicado. É que você lida um pouco com insegurança,
Sim. Você falou. Sim. Muito com vaidade. Sim. Muito com vaidade. Sim. Mas eu tinha, lembrando na época do Luzeiros, eu abria sempre 11h30, meia-noite o bar. E o pessoal saía, fazer casamento, fazer baile, fazer bar, fazer as coisas. Eu lembro que no final da noite, eu chegando a turma ali, chegava o Buiú, chegava o Rosnei, Sim. chegava o Eduardinho, acho que você passava por ali também. Sim, Então, os músicos iam chegando. E aí tinha a galera que já tocava antes, né? O pessoal lá, eles costumavam dizer lá, do Campo Neutro, né? Sim. Aquela galera, o Julião, aquela galera tava, sim. do IN, né? Sim. Tava sempre lá. E aí você ia chegando no bar, você tava tomando uma cerveja, daqui a pouco você tava no palco lá e com os caras e tal. E eu achava bacana aquilo. Não, muito legal. Gostoso, Buiú começando ali, sim. Fernandinho já tocando em tudo quanto é lugar, né? Legal. Eu gostava pra caramba daquilo ali, cara. Não, eu sinto falta disso, dessa interação com os músicos. É bem isso que você falou, às vezes por vaidade ou às vezes por insegurança. Porque eu tenho amizade com a maioria dos músicos daqui da região. Né? E às vezes demora pra gente se encontrar, porque às vezes cada um tá para um lado. Isso, né? Agenda e tal. E eu agora estou voltando nessa agenda corrida de novo, inclusive no mês de abril, eu voltei em janeiro, né? Uhum. Eu até esperava que a minha agenda começasse a ficar um pouco mais extensa a partir de junho, julho, sim, porque como eu estava fora do eixo, né? Uhum. E eu achei que ia demorar, mas em abril já estou com bastante eventos, maio já estou com bastante, então a vida da gente começa a ficar corrida de novo, né? Você trabalha em duas áreas, cara, que você tem que ter credibilidade. Sim. Que é casamento. Sim. O cara que vai fazer uma cerimônia, ou até na própria recepção, né? Sim. O cara tem que conhecer com quem que ele está lidando. Sim. E você já tem tempo, você já tem esse compromisso com os bares, com os casamentos. Sim. E o bar também, né? Porque o cara monta lá, divulga não sei o quê, ele quer o cara que ele já sabe. Sim. O cara vai lá, vai ter horário, o cara vai fazer o negócio direito, o cara tem repertório. Sim. Então, você já tinha toda essa estrada, né? Sim, sim. Então, para você, na verdade, você não vai começar, você está voltando e a galera está com saudade, porque o Ronaldo parou, sim, né? E aqui em Santo Antônio, cara, a oferta é muito, pro tamanho da cidade, é muito pequena, né? Sim. Eu acho, cara, que a gente tinha que movimentar isso. Eu já falei isso, inclusive tinha falado com o Edmilson, que eu tinha um outro projeto, só musical mesmo, que era de entrevista, mas mais em loco, ir nos lugares, nos eventos. Sim. Para tentar fomentar aí essa coisa da cultura musical em Santo Antônio. Porque tem muita gente boa, não tem espaço para tocar. Sim, sim. Mas gente tem pra caramba. Eu lembro que quando eu comecei a tocar, eu tocava mais fora do que aqui. Porque San Antônio teve, não sei se era aquele ditado que santo de casa não faz milagre. Sim. Que eu acho uma bobagem isso, sempre achei uma bobagem, né? E a gente ia tocar fora. Sim. E agora a gente está com um problema de som de novo. Não vamos nem entrar em detalhes disso, porque é uma discussão meio ampla, né? E eu acho que isso aí está sendo discutido de forma muito rasa. O pessoal, é a prefeitura. Não é só. Não é. O estabelecimento... Não é, cara. Eu penso assim, um músico, ele tem que ter o espaço dele todo, mas o comerciante, ele tem que ter um lugar adequado. Sim. Porque... Eu acho, eu até nem queria entrar nesse assunto, até porque às vezes as pessoas podem entender errado. Sim. A minha opinião, eu acho que tem que haver bom senso dos dois lados. Sim, claro. Tanto da prefeitura como os músicos também. É isso que eu estou dizendo. Porque, igual, Santo Antônio hoje não tem um espaço adequado para fazer música. Nenhum. Não existe. Não tem. Nenhum. Se for colocar a lei, daí não pode fazer em lugar nenhum. Não tem. Porque para você fazer uma acústica hoje fica caro. E hoje, do jeito que as coisas estão hoje, tudo caro, e as coisas difíceis, o cara não vai investir 150, 200 mil numa acústica para poder saber se vai dar certo ou não. Isso, se vai dar certo ou não. Então, acho que tem que haver bom senso dos dois lados. Aí, você vai numa lanchonete, você vai colocar uma bateria, um contrabaixo num lugar aberto. Então, é complicado. Não dá. É complicado, não dá. Porque tem vizinhos do lado, eu sou músico, trabalho com música há mais de 30 anos, e se alguém montar uma coisa do lado da minha casa e ficar 3, 4 dias direto com aquele barulho, eu também não vou gostar. Claro. Não vou gostar. É exatamente isso que eu estou dizendo. Então, mas daí tem que ter mas eu acho que aí, a questão assim, até a gente vai receber a Aline aqui, né? Até uma questão da cultura. Se mobilizar junto com os músicos e junto com os comerciantes, fazer uma... Porque assim...
eu vou ficar incomodado se vocês fizerem barulho na hora do meu lazer. Sim. Eu faço barulho na hora do lazer aqui. Eu tenho um vizinho idoso, tem outro idoso. Então eu sei que se eu fizer barulho, que eu vou estar incomodando lá. Sim. Né? Porque o cara que quer ouvir a música, ele tá no bar. Sim. Então, é difícil você acertar isso. Tem que todo mundo se unir, o cara tem que ter uma noção de volume. Principalmente, banda maior, é difícil você acertar volume ou não. Se você tem já um baixista, um guitarrista, um baterista, já é difícil. Um voz e um violão, você consegue fazer uma coisa mais intimista, né? Então, daí eu até queria colocar num ponto, porque senão os meus amigos músicos depois vão cair de pau em cima de mim, né? Porque vai falar, o Ronaldo, quando toca só voz e violão, ele tá comprando a briga da prefeitura. Isso. Não eu é também, isso. Eu também. A questão mesmo. não é nem essa. A questão é, tem que haver, eu acho que a palavra principal disso é haver diálogo. De todas as partes. Isso. Ó, vamos fazer um negócio legal, mas vamos fazer num horário alternativo, ou vamos fazer num outro local que não vai atrapalhar tanto. Vamos deixar os lugares abertos para fazer um acústico, para não ter problema para nenhum dos lados, porque todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa ganhar o pão. Sim, claro. Então, por isso que essa vez que agora que proibiu o som em San Antônio, agora pegou de vez, porque não estava tendo bom senso de nenhum dos lados. Exatamente. De nenhum dos lados. Exatamente. Nem da parte que executa as leis e nem da parte dos músicos. Exatamente. Então, é um assunto bem complicado. É delicado. Porque você demanda muita conversa, muita conversa. Coisa. Mas é diálogo. Se nenhuma das partes der o pontapé inicial, não vai resolver. Não vai chegar em lugar nenhum. E a gente precisa trabalhar. Os músicos precisam trabalhar. E tem gente que tem condições de ter música. Sim. Que está num lugar mais afastado, um lugar melhor para fazer. E também não faz porque ele fica incluído no meio dos lugares que não tem condição. Sim. Né? Porque daí até eu ouvi um amigo nosso falar uma vez, ele falou, por que aqui não pode e lá pode? Pô, mas lá pode. Sim. Mas daí a prefeitura tinha que chegar e lacrar todo mundo para não falar, não pode para ninguém. É complicado. E complica bastante, né? Nós fizemos um festival, o Edmilson e eu organizamos. Sim. 4 bandas. Que foi bom pra caramba, o pessoal elogiou bastante. Então, nós conseguimos patrocínio. Sim. Nós conseguimos o espaço lá do Pedrão, ficou excelente. Aí o pessoal foi lá, montou um som excelente pra gente, o Piccoli. Sim. Ficou excelente, cara. Tudo rodou perfeitamente. Segurança boa. Tinha criança correndo no meio da galera. Só que assim, foi lá na EFAP. E aí e tava no meio desse turbilhão. Até tem gente que falou, você não vai poder fazer, cara, não tem ninguém fazendo. Eu falei, olha. Daí o Nezão falou, não, lá você pode fazer assim. Lá eu tenho a licença, bombeiro, prefeitura, lá eu posso fazer. Sim. Só que assim, o Vegas, né? Que é o do lado lá, né? Sim. Então, o Vegas seria um espaço que pode ser usado para isso. Tá lá na EFAP. Aí o Nezão também, tem o dele, tá sempre fazendo as coisas. Sim. Só que daí o cara tá no centro da cidade, num bairro, às vezes até num bairro residencial. Sim. Aí ele fala, pô, eu não posso, mas o Nezão lá pode. Quer dizer, eu como comerciante, como músico, acaba atrapalhando, fechando mais um espaço, ao invés de abrir o meu de dialogar, eu acabo fechando mais um espaço, cara. Eu acho que as duas palavras que englobam isso aí é diálogo e organização. Sim. Se a gente tiver diálogo de ambas as partes e organização para a gente poder fazer... Cara, San Antônio precisa de música. Precisa. Sim. Só que tem que ser da maneira certa. Não adianta a gente querer fazer as coisas desordenadas. Não. Que uma hora as coisas... Porque a lei do silêncio de 10 horas da noite não existe. Não, o silêncio é qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia. Qualquer hora do dia que você incomodar, tá incomodando. É que o pessoal ficou naquela. Até 10 horas pode, eu posso arregaçar. O pessoal pensava, mas não é 10 horas ainda, mas não adianta. Meio-dia, você está incomodando, Se está incomodando, a polícia vai lá, se continuar, manda parar e não faz mais. Vai fazer. Então, Ronaldo, vamos voltar para o nosso Vamos voltar para o nosso bar. Vai ser um programa polêmico. Daqui a pouco o YouTube derruba o nosso vídeo. Viu? Verdade. Aí você começou a tocar nos barzinhos aqui em Santo Antônio ou na época tinha mais... Não, na época eram poucos barzinhos que faziam. Eu acho que não tinha barzinho em San Antônio que fazia som ao vivo. Na época que eu comecei. Na época que eu comecei, eu tocava bastante Joaquim Tavra, que tinha o Capixingui, tinha o Bar do Fabinho, tinha o Clube União fazia algumas coisas.
Quatiguá, eu não lembro se tinha. Siqueira tinha umas lanchonetes que faziam. Lanchonete do Cal. Tinha bastante. No Jacarezinho tinha o Coliseu. Tinha o Bar dos Estudantes. Tinha bastante. E San Antônio, cara, eu não lembro. Eu acho que não tinha. Depois de algum tempo que o Marquinhos Zanato montou o barzinho que tinha ali no fundo onde há a galeria hoje, ali em frente à Geração Crescente, sim, lembra? Sim, que sim. tinha um barzinho ali. Lembro. Ele, o Juninho Cipó. Juninho Cipó. Eu lembro disso. Daí veio o Moisés, que fazia de vez em quando. O Moisés Alaver, que tinha o trailer. Fazia lá no trailer, que era na esquina da Yamaha. Sim. Inclusive, a banda que começou a fazer ali era a banda Erro, que era a banda do Fernando, do Vilena, que era daqui de San Antônio. Aqui também. O Fernando, que está em Curitiba hoje, acho que está em Curitiba hoje. E o Marcelinho tocava, o Silvião tocava. Então, Santo Antônio, eu comecei a tocar depois de acho que depois de uns 4 ou 5 anos que eu já estava rodando por aí. Que eu já estava rodando. Uhum. E aí eu também tocava em bastante jantares dançante, com um toque especial, que na época com o Rosnei e o Eduardinho. Uhum. O Paulão chegou a participar com a gente também. Depois teve outras formações com o Rogério, lá daqui, que hoje tem a banda Mirage, fez som com a gente. Passou bastante gente na nossa formação. Mas barzinhos mesmo aqui em Santo Antônio era muito pouco. Era muito pouco. Aí depois que começou a fazer bastante. Aí o Bistrô começou a fazer. Aí o Esquinão, uma época, começou a fazer também. Uhum. Eu lembro da época que eles faziam à noite. Né? Aí tinha o Porão, que começou a fazer. Então, depois começou a ter uma onda legal. Daí San Antônio começou uma onda legal de música, de fazer. Uhum. Aí depois veio o VZ. Veio vários depois, né? E agora, infelizmente, hoje não tem mais lugar nenhum. Não tem mais espaço nenhum. É verdade. Lugar mais nenhum. E daí eu acompanho você já, né? Então é mais pro público isso. Sua referência é o rock nacional, né? Rock nacional, eu gosto bastante de samba. Samba também? Eu gosto bastante de samba. Mas o rock nacional, MPB, rock internacional, que eu gosto muito também. Eu vivi uma época que eu falo que eu queria ter nascido pelo menos uns 10 anos mais novo, para mim poder pegar a época do auge de Elvis, de Beatles, de Rolling Stones, de Queen. O Freddie Mercury morreu em 91, morreu em novembro de 91. Então eu tinha 15 anos, né? Não acompanhei tanto, eu estava começando na minha trajetória musical. Mas eu queria ter nascido um pouquinho antes, mas você vai lembrar muito disso, o Edmilson vai lembrar muito disso, que o Edmilson gostava muito dessa área. Antigamente nas rádios só tocava música internacional. Sim. Né? Sim. Tanto que tinha artistas brasileiros que tinham nome internacional, igual Fábio Júnior, era Mark Davis. Era. E Davis. A gravadora proibia o cara dizer que ele era brasileiro. Que ele era brasileiro. Porque se tivesse nome brasileiro não vendia. O Fábio Júnior era Mark Davis, se eu não me engano o Sérgio Reis era Johnny Johnson, se eu não me engano. Tinham vários. O Christian eu não lembro. O Christian era Christian mesmo. Era Christian mesmo? Eu não lembro. Só que ele... Só cantava música internacional. Só internacional. Né? Porque o Ralph também cantava internacional. O Ralph eu já não lembrava. Canta. O Sullivan. Michael Sullivan. Esses caras, eles não podiam dizer que era brasileiro. Sim. Se fosse brasileiro, não vendia. E não tocava também. E a música nacional começou a pegar mesmo depois da década aí de 2000. O final de 90 começou a pegar um pouco, né? Na verdade, a música nacional, ela sempre foi meio... Assim, ela era valorizada. Porque até quem fazia MPB, o pessoal da Jovem Guarda, eles tinham uma referência lá de Beatles, da galera lá de fora. Do Elvis, né? Então, assim, eu fazia um cover... Praticamente era um cover, as músicas usavam muita versão, né? Muita coisa. No rock nacional dos anos 80 é que explodiu. Porque daí, em 85, estava acabando o regime militar, entrando nas diretas já, essas coisas. Só que a molecada chegou muito tímida. Por isso que tem aquelas coisas mais bobinhas, new wave, aquelas coisas, porque a molecada falou, rapaz, se eu começar a meter o pau agora, os caras voltam e pegam a gente. Aí dali pouca gente foi mais... Foi assim, Legião, Titãs,
Capital. Capital, esses caras que foram mais Sim. a fundo. Paralamas, Paralamas. menos, mas foi. Mas explodiu, porque daí todo mundo saiu da garagem. Todo mundo podia tocar em algum lugar. Sim. Né? E a Blitz veio e arrebentou, derrubou a porta e veio todo mundo atrás. Sim, né? E apareceu muita gente boa. Apareceu. E tem gente boa hoje que é solo, que fez parte de alguma banda, Sim. e que o pessoal nem sabe, né, que ele foi. Sim. E tá aí solo e fazendo sucesso. Aí a música, daí a molecada de hoje ouve muito a música dos anos 80. É. E hoje tá vindo muitas versões, igual agora a Laona Prado gravou uma música da TT Espíndola. Sim. Caso sim. do acaso bem marcado. Aham. Porque eu falei isso pra dele. Hoje, a molecada tem muita coisa nova, muito dupla nova, muita gente aparecendo aí Sim. no cenário. Só que eles sempre vão pescar alguma coisa lá de trás. Sim. Sempre tá atrelado a alguma coisa lá de trás, porque tinha muita qualidade e muita opção, né? E esses dias eu tava conversando, eu não lembro com quem que eu tava conversando. Eu tava conversando com o Éder, que é um percussionista que trabalha no Sicredi hoje, que foi meu parceiro durante muito tempo na noite. Uhum. Sobrinho do Bill, dali da pastelaria. Um excelente músico. E a gente tava conversando esses dias. Depois que entrou o sertanejo universitário, que em 2000, eu lembro que certinho que o sertanejo universitário explodiu em 2000. Aí o sertanejo universitário foi montando, foi acoplando os ritmos para não ficar só no sertanejo, porque o sertanejo universitário não é só sertanejo. Não. Ele tem salsa no meio, ele tem samba, axé, que estava em alta na época. Ele tem várias versões, várias vertentes. Então, e aí eles começaram a misturar, essa mistura que virou até axé, funk, né? Virou tudo. Então, tudo está englobado no sertanejo universitário. Sim. A gente estava conversando, a gente estava ensaiando para a missa da Sexta-feira Santa, que a gente ia tocar lá na Santa Filomena, e a gente estava conversando sobre isso, que a gente montou uma bandinha para fazer lá. E a gente estava conversando sobre isso. O sertanejo universitário, ele pegou vários gêneros musicais, por isso que não sai das paradas hoje. Sim. Porque vai pintando tá agora, virou trocando. a pisadinha. Agora, e tá lá, os caras estão... E tá lá, os caras estão indo pra vertente ali. Então, o sertanejo universitário sempre vai estar na alta, porque já não é sertanejo mais. É outros ritmos. Não. O sertanejo, ele tem os estilos antes da FM, né? Sim. Depois da FM, com Chitãozinho e Chororó, daí veio toda essa galera. Sim. Depois o universitário, né? Sim. Então, se eu for dividir em épocas, são estilos totalmente diferentes. Uhum. Só que os caras mais velhos, lá que começaram, lá no sertanejo, que eles não falavam nem que era sertanejo, né? Que o sertanejão já era um pessoal mais antigo. Sim. Esse pessoal também está gravando coisa bem moderna, bem nova, né? Sim. Eles estão aí. Ou não, vamos fazer umas músicas? Vamos lá, então. Vamos lá. Meu caminho é cada manhã, não procure saber onde vou. Meu destino não é de ninguém, eu não deixo os meus passos no chão. Se você não entende, não vê, se não me vê, não entende. Não procure saber aonde estou, se o meu jeito te surpreende. Meu corpo vira-se sol, minha mente vira-se sol, mas só chove, 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 chove. Se um dia eu pudesse ver meu passado inteiro e fizesse para chover nos primeiros erros, meu corpo virasse sol, minha mente viraria, mas só chove, 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 oh. Meu corpo vira-se sol,
chove, chove, chove. Senhor Kiko Zambianchi. Aí sim. Na época da pandemia, eu tinha mais de 28 eventos marcados. Eu lembro até hoje. No dia que teve o lockdown, que foi dia 23 de março de 2020, eu tinha evento agendado até setembro. Eu perdi tudo. Perdi tudo. Eu perdi a minha renda, que eu sempre vivi da música e sempre vivi de vendas também, que eu sou representante comercial. E eu perdi 80% da minha renda da noite pro dia. Sim. Porque na época eu trabalhava na Polpa Norte e era gelado. Sim. E o Covid era uma gripe. O pessoal não queria tomar nada gelado. Caiu a venda. Eu não podia tocar. Não imagino. Foi terrível. Então isso me deu eu fiquei um pouco... não vou falar que eu entrei em depressão, que não quero me vitimizar por causa disso. Acho que isso decepcionou bastante. Eu fiquei decepcionado porque eu falei, fazia 30 anos que eu estava na noite, tocando na noite até aquele episódio da pandemia. E aí, de repente, acabou tudo. Da noite pro dia já? Da noite pro dia não podia fazer mais nada. Você não podia sair de casa. Você não podia conversar sem máscara. A gente não podia fazer isso aqui de maneira nenhuma. Sim. Né? Então, foi um negócio que abalou muito. Daí eu falei, eu pensei seriamente de nunca mais voltar a tocar. Me passou pela cabeça. Que na época eu falei, não quero mais. Não quero mais porque eu passei por um momento muito difícil, mas Deus fala com você na hora que precisa e na hora que você mais está desacreditado da vida. É isso, com certeza. Porque depois eu voltei para a igreja, eu comecei a tocar só nas lives da igreja. Foi um momento espetacular. Eu não parei de tocar, eu estava tocando nas missas. Sim. Só que na noite eu falei, não, eu não vou mais voltar a tocar. Mas daí, o ano passado, eu recusei vários convites, né, do pessoal que sempre me ligava para falar, vamos fazer um evento para mim, vamos fazer uma festinha. Falava, não estou tocando mais, eu preciso até... Eu vendi meu equipamento, mas não tinha vendido nada, estava tudo lá em casa. Estava tudo guardado. Mas eu estava muito decepcionado. Aí o ano passado eu comecei a ter uma reflexão, eu falei, é o que eu gosto de fazer, é minha paixão. Teu talento? Eu levo alegria para as pessoas, então por que a gente ter que se privar disso apenas por uma promessa, ou apenas por, eu falei que eu não ia, não quero voltar atrás. Certo. O ser humano, ele pode voltar atrás. Claro, né? sempre. Ele pode voltar atrás milhões de vezes, desde que seja para fazer o bem. Sim. Né? Então não tem problema. Então, mas é uma área que eu sempre gostei, eu sei que você também gosta. Eu gosto. Acompanho seus vídeos direto. Bom, né? Meus vídeos é mais é relaxante só para mim. Cara, uma terapia para mim, cara. Cara, mas a gente não tem que... Não existe melhor ou pior. Não existe... Não. Porque cada um toca a pessoa que está escutando de uma maneira. Sim. Como eu falei para você, eu não me considero um instrumentista. Sim. Não me considero. Me considero um cantor, porque eu estudei. Canto eu estudei para isso. Sim. Hoje eu consigo cantar 5, 6 horas direto e não perco a voz, porque eu tenho... E você canta na técnica. Eu canto na técnica, faço exercícios, então a gente tem esse conhecimento. O violão tem um pequeno conhecimento, né? Mas cada um toca quem está escutando da sua maneira. De uma maneira, é verdade. Porque, cara, coisa que eu mais adoro é ver um cara destroçando o violão. Eu sou apaixonado. Eu vejo aqueles fingerstyle que os caras gravam. É espetacular, espetacular. E eu não sei fazer aquilo. Acho muito difícil. Se um dia eu estudar, posso até conseguir fazer, mas aquilo lá é dom. Aquilo lá é dom. Né? Então, mas eu acho que cada um toca da maneira que o teu público é mais... Eu falo que na noite você tem que ter um repertório bom, cantar bem ou tocar bem, uns 20%, 30%, e 20% de carisma. Certo. Se você não tiver carisma,
Você pode ser o melhor músico que for, se você for Não, não. nojento, for Não. metido, for soberbo. Não vai. Não vai Não vai, virar. né? Ronaldo, quero agradecer, cara. Pô, Cara, parceiro. obrigado. Agora eu quero que você fale o seguinte, sua rede social, suas coisas aí. Sim. Bom, para quem for me contratar, eu estou fazendo casamentos, estou fazendo barzinhos, estou fazendo velório, o que vier. Posto de síndico. A gente faz Nós tudo. somos supermercado, quer aparecer. Fazemos de tudo. Então, eu agora estou com um Instagram novo, né, que eu criei agora esse ano para os eventos, para não misturar com o meu pessoal. É cantor.ronaldomarcos. É um novo Instagram agora, que tá os eventos desse ano que eu fiz, inclusive os eventos que eu estou fazendo, eu estou postando tudo lá, tem vídeos. Então o Instagram é cantor.ronaldomarcos, o Facebook é Ronaldo Marcos e o meu WhatsApp é o 43991112430. Fazemos todo tipo de evento, casamentos, jantares, aniversários, festas particulares. Então estamos abertos aí a todos os eventos. Então queria agradecer aqui ao Podplat pela oportunidade, que foi muito legal, foi muito bacana, adorei aqui, cara, e foi uma honra participar aqui. E agora vamos fazer uma saideira aqui para encerrar com chave de ouro aqui. Vai lá. Beleza? Vamos lá. Ela dormiu no calor dos meus braços e eu acordei sem saber se era um sonho. Há um tempo atrás pensei em te dizer que eu nunca caí nas suas armadilhas de amor. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. Naquele amor, a sua maneira, perdendo meu tempo a noite inteira. A noite inteira.